Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Juízes capítulo 7. Juízes capítulo 7. Nós estamos numa série de pregações no livro de Juízes. Então, nós normalmente fazemos assim, uma série de pregações expositiva e sequenciada. Então, por óbvio, nós começamos ali no capítulo 1, estamos caminhando então, e hoje chegamos no capítulo 7. Chegamos no capítulo 7. Gilmar, eu acho que pode tirar o meu retorno aqui, ou diminuir, alguma coisa assim, por gentileza. E hoje nós vamos meditar sobre esse tema: homem fraco, Deus forte. É assim que funciona. Quando de fato nós somos fracos, é que nós percebemos a força de Deus. Juízes capítulo 7, nós faremos a leitura do verso 1 até o verso 8, mas nós vamos meditar em todo o capítulo, então você também pode ficar aí com a sua Bíblia aberta, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: de madrugada, Jerubaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais. Desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhe disse: separe os que beberam a água lambendo como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharam para beber. O número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas reteve os 300, e estes ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles no vale. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós nos colocamos na Tua presença, ó Deus, gratos pelo privilégio que temos de meditar na Tua palavra nessa hora. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor nos conduza nesse momento, que o Espírito do Senhor fale aos nossos corações por meio da Tua palavra, ó Deus, e que pela Tua misericórdia e graça, o Senhor me use de forma poderosa nessa hora, ó Pai. É assim que nós oramos, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, para a gente entender legal o que está acontecendo aqui, eu preciso voltar um pouquinho no que a gente meditou no último domingo, e eu vou ser muito breve, eu quero gastar apenas 2 minutos fazendo isso. Deus chama Gideão, para Gideão ser um libertador. Libertador aqui era justamente o sinônimo de juiz. Já havia 7 anos que o povo estava sendo castigado, perseguido, açoitado, roubado pelo povo de Midian. E Deus então chama Gideão. Gideão estava escondido na caverna, porque essa altura do campeonato os israelitas já estavam vivendo na caverna. Ele estava usando uma prensa de uva para usar para prensar trigo, porque era a única coisa que tinha para poder fazer aquilo. E Deus então chama Gideão. Gideão responde como normalmente aqueles que foram chamados por Deus responderam: ah, Senhor, eu não sou tão bom, minha família é menor, eu não sou isso. E Deus diz assim: guerreiro valente. Deus já chega junto de Gideão. E aí Gideão começa a duvidar de Deus e começa a fazer algumas provas com Deus. E não, se é você mesmo, então deixa eu fazer isso. E se é você mesmo, deixa eu fazer aquilo. E aí depois que Gideão se vê diante da presença de Deus, que está sendo chamado por Deus para realmente libertar o povo de Israel das mãos do povo de Midian, ele então é tomado pelo Espírito Santo, ou melhor, vestido pelo Espírito Santo, chama o povo à guerra e o povo vem. Mas antes de ir mesmo, tem aquele famoso trecho que diz assim, Gideão diz para Deus assim: Deus, só mais uma coisinha, eu vou pôr uma lãzinha aqui, e aí se secar a lã e ficar molhado por fora, então eu estou entendendo que é para a gente ir mesmo, que a gente vai ganhar. E assim Deus fez.
Aí Gideão vira para Deus e fala assim: Deus, você não fica bravo comigo não, mas eu queria pedir só mais uma coisinha. Faz o seguinte, molha dentro agora e seca fora, só para ter certeza mesmo que não foi coincidência. E aí Deus, com todo amor e carinho, beleza, tranquilo, molhou dentro, secou fora, ok. Termina o capítulo 6 então, Gideão agora com um povo convocado para o exército, para ir então lutar com os midianitas. E agora a gente chega ao capítulo 7. O capítulo 7 começa dizendo o seguinte: de madrugada, Jerubaal, isso aqui é uma coisa interessante, Gideão começou a ser chamado de Jerubaal, porque ele tinha destruído o poste ídolo de Baal do seu pai. E aí o povo queria matar Gideão por causa disso, e o pai dele virou e falou assim: não, Baal que se defenda. E aí a partir daquele momento o povo ficou chamando ele então de Jerubaal, que Baal então seja contra ele, tipo isso. E aí Jerubaal, Gideão, mesmo nome, tá? Mesma pessoa. E todo o exército, verso 1, olha aí, acompanha comigo, acampou junto à fonte de Herode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: Gideão, homem corajoso? Não. Gideão, homem que tem um coração vacilante? Sim. Cheio de dúvidas? Com certeza, com certeza. Aí imagina agora a cena. Reuniu-se ali mais ou menos 32 mil soldados. Show de bola. Para quem não tinha exército nenhum, 32 mil, acho que dá. O problema é que tinha 135 mil soldados do lado inimigo. No capítulo 8 dá essa informação para nós. Os midianitas eram 135 mil soldados. Mas está tudo bem. Gideão está cheio do Espírito Santo. Ele agora, vamos embora. Deus chega para ele e fala assim: então, Gideão, tem gente mais. Chamou muita gente, não vai dar não. O texto não diz que Gideão questionou a Deus, e eu acredito que de fato não questionou. Mas cá para mim, vendo o Gideão do capítulo 6, eu penso que Gideão olhou para o coração dele e falou assim: e deu ruim, lascou. Já estava pouco, agora vai diminuir esse negócio. E a tese de Deus era a seguinte: quem tiver com medo, manda embora. Quem tiver com medo, pode mandar embora. 22 mil foram embora. Sobrou 10 mil. 2/3 praticamente foram embora. Agora eu quero que você pense comigo o seguinte: você é dos 22 mil, tá? Você está ali no meio dos soldados, morrendo de medo, pensando, essa é uma missão suicida, nós somos 30, eles são 130, não vai dar certo esse negócio. E aí chega Gideão e fala assim: pessoal, Deus falou o seguinte, quem está com medo aí pode voltar para casa. Você está ali no meio, morrendo de medo, graças a Deus, Deus é bom, eu vou embora daqui. E esse homem foi embora, e sobrou 10 mil corajosos. E aí Deus vira e fala assim: Gideão, tem gente demais, mas eu quero chamar a sua atenção de por que Deus está diminuindo esse quantitativo. Por que Deus está diminuindo esse quantitativo? Porque por causa daquilo que está escrito aí no verso 2, olha só. E o Senhor disse a Midian: você tem gente demais para eu entregar Midian em suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, o povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte de Gileade. Qual era o critério de Deus? Para vocês não ficarem pensando que vocês deram sorte, para vocês não ficarem pensando que os midianitas deram azar, para vocês não ficarem pensando que vocês tiveram a melhor das estratégias, para vocês não ficarem pensando que foram vocês que venceram a guerra. Diminui essa galera. Eu quero que vocês tenham plena consciência de que a vitória que vocês terão por causa de mim, Deus, o seu Deus. Essa é a lógica de Deus aqui. Isso tem uma razão espetacular que a gente vai ver nos próximos domingos. Aqui nós precisamos dar uma pausazinha e começar a entender algumas coisas. Primeiro, qual é a sua capacidade
de chegar ao céu. Eu não sei se você está sabendo, mas todo mundo vai morrer um dia. É inescapável esse negócio. Você pode demorar muito tempo para morrer, mas vai morrer. Certo? Ok? Quando você morrer, tem 2 lugares para você ir. Um é chamado de inferno. É um lugar meio ruim. O outro é chamado de céu, que é topzera. O problema é o seguinte: para chegar no céu você tem que ser perfeito, sem mácula e sem pecado. Quem aqui está com esses requisitos em dia para chegar lá? Ninguém, né? Esses dias eu estava falando com alguém da igreja, nem me lembro quem, falando sobre isso, e eu falei assim: olha para você ver como é a profundidade do nosso pecado. Eu perguntei para o Isaac, meu filho de 2 anos, deve estar fazendo bagunça em algum lugar, se ele tinha pegado um negócio lá, eu nem me lembro mais o que era. Ele pegou uma coisa na geladeira. Falei assim: Isaac, foi você que pegou isso aqui? Não. Quem foi? Foi a mamãe. E eu pensei: está no inferno. É isso, acabou. Ele não precisa fazer mais nada, já garantiu o lugar dele no inferno eterno. Por quê? Porque ele pecou. Agora olha para você aí. Você acha que você fez mais alguma coisinha além disso? Não. É claro que você fez. Por que eu estou construindo essa ideia? Porque quando nós olhamos para isso aqui, nós olhamos para uma história maior do que essa aqui, que é a história da redenção. É a história que transcende o que essa história menor quer falar. Porque essa história está contando a história, não só essa, a de Juízes ou a de Gideão, ou a parte que envolve Gideão, mas todos os outros juízes levantados até aqui. Foi mostrado que, na verdade, o verdadeiro libertador, o verdadeiro salvador e o verdadeiro vitorioso é quem? É o Senhor Deus, que concedeu por graça, por amor e por misericórdia a vitória a esse povo idólatra que não parava de errar de jeito nenhum. E agora, mais uma vez, Deus se dispôs a libertar e a salvar o povo diante do inimigo Midian. Só que Deus agora parece que, diferente das outras vezes, quer deixar mais claro ainda que quem liberta, que quem salva, que quem executa com graça e amor é Ele, e não os homens. E não os homens. E quando nós olhamos então para a história maior da redenção, essa história se encaixa comigo e com você. Porque nós somos perdidos nos nossos pecados, nós estamos condenados ao inferno eterno. Meu filhinho de 2 anos de idade está condenado ao inferno eterno, por causa de quem? Dele mesmo, por causa dos pecados dele. Pastor, mas ele não é inocente? Nunca foi, nunca nasceu inocente. E quem tem filho aqui sabe que a última coisa que seu filho é inocente, porque com 1 mês de vida, aquele menino já está querendo chantagear, manipular, controlar. Quem não tem filho está pensando: vou ter mais não. Tem 3 então, hein, Marcelão? Ascou, Jonatas, o pessoal está animado aí. Percebe isso, meu irmão? Essa é a minha e a sua história. Essa é a minha e a sua história. Uma história de alguém que está perdido, condenado. Mas aí, Deus, o eterno Deus, se destitui da glória do Pai, se humilha na condição de homem, vive entre nós, anda entre nós, é humilhado por nós, morto por nós. Mas Ele faz tudo isso de maneira intencional, voluntariosa. Para quê? Para que os seus pecados, os seus erros, a sua incapacidade de se salvar seja solucionada. E agora, por causa do outro, do Messias prometido, do Cordeiro de Deus, do agente redentivo do Criador,
nós temos agora a salvação. Quem salvou quem? Deus salvou o homem. O que o homem fez para ser salvo? Nada. Por quê? Porque ele não tem condições de fazer nada. E aí alguém pode dizer assim para mim: pastor, mas eu não sou tão ruim assim. Eu conheço gente muito pior do que eu. Está show de bola. Provavelmente essa pessoa vai estar no inferno pior, porque o inferno tem uns degrauzinhos lá. Então ele vai estar lá no mais baixo, mas vai estar lá do mesmo jeito. Eu não sei, mas eu penso que o primeiro degrau do inferno já deve ser ruim o suficiente. Eu não quero descer mais não. Pastor, mas eu sou uma pessoa boa, eu faço boas obras. Então deixa eu... Olha para você ver como esse argumento é, assim, com todo carinho, ridículo. Pensa comigo aqui. Uma pessoa é super boa na sociedade, super boa, sempre fez coisa boa, certo? Mas aí essa pessoa, num rompante de raiva, pegou um 38 e deu um tiro na cara de outra pessoa. Foi num rompante, foi num negócio ali, pá! Matou alguém. Ele agora está diante do juiz, nosso juiz, tá bom? Falando juiz Deus não, nosso tribunal, nosso juiz promotor. E aí ele vira para o juiz e fala assim: doutor, eu já fiz tanta coisa boa na vida, eu tenho 60 anos, esse é o único erro que eu cometi em toda a minha vida. Olha aqui o meu lastro de boas obras, de contribuição para a sociedade. Aí o juiz olha para o nosso Código Penal e diz assim para ele: realmente, sua balança aqui está equilibrada, pode ir embora. É isso que acontece? Não, por que não? Porque não existe balança da justiça. Não existe, eu não sei quem que inventou isso, mas não existe isso. Se você cometeu um erro, você paga por aquele erro. Não importa quantas coisas boas você tenha feito. Aquele homem, por mais bom que seja, porque matou alguém, vai ser julgado por isso e condenado por isso. Entendeu? Agora, tem gente que chega diante de Deus e fala assim: então Deus, estou achando que a minha balança aqui está legal, eu estou achando que eu estou na média aqui, não vou passar assim com 10, não vai ser o melhor aluno, mas eu acho que dá para passar. Dá não, não dá não, porque esse trem de balança não existe não. Imagine o pecado da seguinte forma: você está num mar totalmente isolado, e aí você peca. E aí quando você peca, é amarrado um pezinho na sua perna. Aí você peca de novo, aí um pezinho na outra perna. Aí você peca de novo, aí vai amarrando o pezinho. Vai amarrando, vai amarrando. O que vai acontecendo com você? Vai afundando, vai afundando, vai afundando. E não sobe mais não. Por você? Não. Agora imagine que você está lá no fundo do mar já, todo lascado. Tem peso para todo lado. Mas Deus entra nesse mar, vai até as profundezas dele, pega você pelo colo, te tira do mar, te leva para uma rocha segura e agora te sustém até a eternidade. É isso que Deus fez. E é isso que Deus está querendo deixar claro para o povo de Gideão aqui. Quem vai salvar será eu. Não vai ser outra pessoa. E aí o texto continua. Isso é muito importante, meu irmão, para que não haja orgulho no coração de vocês, para que vocês não pensem que é por vocês, para que vocês não pensem que é a força é de vocês. Aí o texto continua, olha só. Verso 5: assim Gideão levou os homens à beira d'água e o Senhor disse: separa os que beberam água lambendo como faz o cachorro, daqueles que ajoelharam para beber. O número dos que lamberam água levando as mãos com a boca foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei você e entregarei os midianitas em suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. O critério de Deus foi totalmente aleatório. Os teólogos e os comentaristas começam a discutir se isso aqui tinha a ver com pessoas que estavam mais preparadas, porque os que estavam ajoelhados, em tese, meteram a cara no rio, e os que levaram a água até a sua boca, então esses estavam mais atenciosos, esses seriam melhor preparados.
Eu pessoalmente acho que isso não tem nada a ver. Deus só escolheu um critério para diminuir de 10 mil para 300, é só isso que ele queria. Se o homem era melhor, se era pior, tanto faz. Por quê? Porque não dependia dos 300 também. Deus só queria diminuir o número para mostrar o seguinte: quem vai salvar vai ser eu. É isso. A salvação não é algo para que você se orgulhe de você mesmo. A salvação é algo para que você se orgulhe do seu Deus. Deus te amou de forma tão espetacular que salvou você de você mesmo. É isso que ele fez. O Tim Keller, comentando esse texto, ele diz o seguinte: Deus reduziu o número de soldados porque sabe que os homens são demais para Israel entender claramente quem deve ser louvado e glorificado pela vitória. A lição inesquecível é que a salvação é um ato de graça de Deus. Ele não é alcançado por nossos próprios méritos. Por nossos próprios méritos. Mas aí o texto continua. O problema é que nós conhecemos Gideão, e Deus também conhece Gideão. Gideão é um cara meio assim, vacilante. É um cara que duvidou, Deus, é só mais uma provinha, será que agora dá para... Ele está doido para tentar fazer de um jeito. Quando eu era adolescente, eu já contei essa história, eu li esse texto aqui, eu achei que eu podia viver a mesma experiência. E aí eu virei para Deus um dia à noite, falei assim: Deus, eu queria ter certeza da sua existência. Então eu vou orar aqui, paguei as luzes tudo do quarto, fiquei sozinho no escuro, 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 escuro. E aí, Deus, eu queria que o Senhor assim, fizesse uma luz brilhar assim, pá! E aí eu orei, mas com fervor mesmo. Orei. Não aconteceu nada. Aí eu orei de novo, pensei comigo, às vezes uma luz muito forte eu pensei: Deus, pode ser uma luz fraquinha. Uma luz fraquinha já está bom, só para assim, garantir mesmo, só para dar oi. Aí, orei, pá, nada. E eu fui fazendo mais uma coisa ou outra, eu já nem me lembro mais, acho que foi vento que eu pedi, eu acho que foi, sei lá, qualquer coisa. E ali, meu irmão, se tivesse um mosquito zunindo, eu já ia falar: é Deus. Por quê? Porque eu estava tão ansioso por um sinal externo, para que a presença de Deus fosse realmente algo palpável para mim, que eu estava caminhando numa direção que muitos de nós caminhamos. Quando nós buscamos em fontes outras que não é o próprio Senhor, um sinal da prova ou da existência do Senhor. Quando nós fazemos isso, nós estamos ridicularizando Deus, porque Deus, o Deus eterno, Ele se deu ao trabalho de deixar a sua palavra escrita e preservada para nós na história. O Deus eterno deixou a sua própria glória, se fez homem, morreu na cruz, ressuscitou, mudou a maneira de contar o tempo e a história de ser contada. Mas parece que esses sinais são poucos para nós. O Deus eterno estabeleceu 2 ritos para que nós experimentássemos de fato da aliança dele: a ceia e o batismo. Mas é pouco demais. O Deus eterno tem falado contigo por meio de pessoas, por meio da exposição da palavra, por meio de outros modos, mas é pouco demais, porque a gente sempre está querendo o nosso jeito, a nossa maneira. Cuidado, você pode se perder na sua caminhada, se você não olhar de fato para Deus, mas você querer alguma coisa simplesmente para massagear o seu coração. Cuidado. Mas Deus é bom, Ele sabe da nossa incredulidade, por isso Ele conhece o som dos nossos corações, e olha só o que diz o verso 9. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-lo nas suas mãos. A palavra aqui na NVI não está legal. A palavra aqui, ela não está entregá-lo no sentido de eu vou fazer. Não, ela já está no passado, porque eu entreguei Midian em suas mãos.
Deus já estava falando com Gideão como se já tivesse acontecido. Por quê? Porque aquilo que Deus determinou que aconteceria, jamais vai mudar o acontecimento. Fiquei igual a Dilma agora, né? Negócio meio estranho. Mas olha só, Deus falou, vai acontecer. E a certeza de Deus é tão grande que Ele fala como se já tivesse acontecido. Entendeu? Se você está com medo, leia o seguinte: Gideão, eu estou vendo que você está todo tremido. Gideão, eu olhei para o seu coração aqui, eu estou percebendo, você está doido para me questionar. Era 32 mil, passou para 10 mil, agora é 300. Eu estou vendo que você está assim, Gideão. Mas Deus, gente, eu não sei se você está conseguindo compreender a dimensão da bondade de Deus. Deus sabia que Gideão era alguém medroso. E Ele diz: Gideão, se você está com medo, Deus já se adiantou, não deixou nem Gideão pedir uma prova. Olha só o que Deus fez. Se você estiver com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o seu servo Pura e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso você terá coragem para atacar. Gideão então recebe uma instrução de Deus para mais uma vez ter certeza de que Deus iria de fato vencer a guerra que Deus já tinha dito que iria vencer. Pegou o servo dele e desceu lá para o acampamento. Verso 12. Os midianitas, os amalequitas... continuação do verso 11. Então ele e seu servo Pura desceram até os postos avançados do acampamento. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale. Eram numerosos como nuvem de gafanhoto. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos. Gideão também chegou no momento, presta atenção nessa expressão. Esse chegou no momento, chegou na hora, na hora exata. Chegou no momento em que o homem vinha rolando dentro do acampamento midianita. Não, um homem estava contando um sonho de um amigo. Tive um sonho, diz ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ele tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Gente, olha isso aqui. Gideão desceu e está andando no meio do acampamento. De repente ele começa a ouvir uma conversa. Tinha 135 mil homens, ok? Quantas tendas tinha lá? Oxi, um bocado. Gideão desceu do lugar certo para chegar na tenda certa, na hora certa, em que o homem estava contando um sonho que ele tinha acabado de ter. É muita coincidência, não é não? Não é muita coincidência? Vocês acham que é coincidência? É claro que não. O que é? Jesuicidência. Deus estava preparando. O que Deus está mostrando para Gideão aqui? Eu não venço só guerra não. Eu governo tudo. Eu sou dono de tudo. Eu não sou só o Deus de Israel. Eu sou o Deus criador. É por isso que a expressão Senhor dos Exércitos, no plural, sempre acontecia no Antigo Testamento, porque Deus estava querendo deixar claro que Ele não era o Senhor do exército Israel. Ele era o Senhor de todos os exércitos. Ele era o Deus sobre tudo e sobre todos. Gideão ouve, e o sonho é o seguinte: sonhei com um pãozão gigante, que veio rolando morro abaixo, e caiu em cima e buf, destruiu tudo. A pergunta é, como é que desse sonho o cara interpretou que esse era Gideão? Sabe por quê? Porque o povo de Israel era um povo agricultor, que fazia pães, e os midianitas iam lá todos os anos roubar os recursos e os pães dos israelitas. E agora Deus está mostrando o seguinte: aqueles a quem vocês roubam todos os anos vão destruir vocês. E essa interpretação foi imediata diante do amigo daquele soldado. E o amigo ainda fala mais: Gideão está vindo aí. Ou seja, de alguma forma, o fato de que Gideão tinha levantado um exército, essa informação tinha chegado até os midianitas.
Isso já estava ali no meio dos midianitas. Gideão ouve esse negócio, fala: agora vai, agora eu botei fé nesse negócio aqui. Percebe, meu irmão? Foi no momento certo, foi na hora certa. A gente tem que começar a perceber que Deus é Deus de verdade. Sabe, a gente tem que parar de tentar controlar as rédeas de tudo. Sabe por quê? Porque nem na rédea você está. Você está longe, você não tem o controle. Você acha que você veio aqui hoje porque você quis. Você acha que você sentou no lugar que você sentou porque você quis. Você acha que está ouvindo essa palavra aqui por pura coincidência, mas não. Deus está conduzindo cada milésimo de segundo, e Deus está querendo falar alguma coisa com você. A grande questão é, seus ouvidos estão abertos a isso? Você está realmente entendendo que quem manda, que quem é soberano, que quem é rei é o Senhor e não você? Foi na hora certa, na hora exata, no momento exato, na hora certinha. Charles Spurgeon diz assim: acredite, Deus não está dormindo quando você está dormindo, Deus está sonhando quando estamos. Admiro a providência de Deus nisso, você não é especialmente ordenado que esse homem sonhe e assim declare uma verdade tão profunda? Será que você não percebeu que Deus está no detalhezinho do negócio aí? O texto continua, verso 15: quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou o Senhor. Eu acho isso aqui legal demais. Quando Gideão teve certeza, depois que Deus teve que provar pela quarta, quinta, sexta, décima, sei lá quantas vezes que Deus era Deus e que Ele é que era que fazia mesmo, aí Gideão adorou. Ei, Deus é bom demais, louvado seja o Senhor mesmo. Eita, glórias ao Senhor, glórias ao Senhor. Deus voltou para o acampamento de Israel e gritou: levante-se, o Senhor entregou, aqui agora está certo, aqui agora já está no passado, está como se tivesse falado, o acampamento dos midianitas nas suas mãos. Gideão tomou-se de coragem, uma coragem que até então ele não estava demonstrando, e perceba que Deus aqui agora não conduz mais os caminhos. Deus mostrou para Gideão que ele está no controle, Deus mostrou para Gideão que ele faria ele vitorioso, e agora Gideão realmente toma para si aquela verdade e vai em direção àquela verdade. Gideão levanta o povo, os 300, pessoal, seguinte, acorda aí que Deus vai nos fazer vitoriosos mesmo. E aí ele já começa com uma série de ideias, com uma série de criatividade, olha só. Dividiu 300 homens em 3 companhias, pôs na mão de todos trombetas e jarros vazios com tochas dentro. Então a ideia era o seguinte: uma trombetona, um vaso com a tocha de fogo dentro. Ok? Essa era a estratégia. Dividiu em 3 companhias de 100. Essa era a estratégia de Gideão. E ele disse: observem e façam o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. Eu acho isso aqui fantástico. Gideão agora está com pressa, porque a convicção era grande demais, ele não estava vacilante mais, ele não está mais com dúvida, ele está com pressa de querer resolver a questão. Ele não reuniu, era 300, gente, 300 é facinho. Pessoal, vem cá, a estratégia vai ser a seguinte, olha só, acompanha comigo. O pessoal vai pegar o barrozinho aqui, vai pegar o fogozinho aqui, levanta, quebra, toca a trombeta, pá, grita. Não, ele não está com esse negócio, ele não está com esse detalhe todo, não. Vamos andando, anda rápido, vai vendo o que eu vou fazendo e faz também. É tipo isso. Ele está nesse esquema. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos a nossa trombeta ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem: pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os seus homens que acompanhavam chegaram ao posto avançado do acampamento pouco depois da meia-noite, assim que foram trocadas as sentinelas. Preste atenção nesse detalhe. Eles faziam turnos de 4 horas para vigiar o acampamento. Os turnos eram de todas as extremidades. Gideão chegou justamente no momento em que está tendo a troca. O que significa isso?
tem uns caras que acabou de acordar, que está indo para o posto de guarda de vigia, e os que estão morrendo de sono, que estão voltando. Ok? Gideão e seus homens que aqui. Verso 20. As 3 companhias tocaram a trombeta e despedaçaram os jarros. Empunhavam as tochas com a mão esquerda e a trombeta com a direita e gritavam: a espada pelo Senhor e por Gideão. Cada homem mantinha sua posição em torno do acampamento e todos os midianitas fugiam, correndo e gritando. A cena é a seguinte: eles estão num vale, Gideão está no alto, eles cercaram o vale com os 300, ok? Tocaram a trombeta. Lembra que essa trombeta tinha ficado porque os últimos 10.000 foram embora? Você lembra disso? Tem essa informação no texto. Os 10.000 foram embora, mas ficou as trombetas e os jarros. Por que será? Olha só que beleza. E aí, Deus pega, Gideão agora pega a trombeta, toca, 300 trombetas tocando em volta do acampamento, um barulho ensurdecedor. Começa a quebrar os vasos, um barulho de coisa que está acontecendo, é guerra, o pau está quebrando, e o povo começa a gritar: a espada por Gideão, pelo Senhor e por Gideão. O povo ficou doido. Os que estavam vindo achou que eram os que estavam indo, que era quem estava guerreando, e o que começou a acontecer? Um começou a matar o outro, começou a virar um escarcéu no acampamento. E os que foram sobrevivendo fugiram. E aí, o texto diz o seguinte, verso 22, olha só comigo. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez que em todo o acampamento os homens se voltassem um contra os outros com a sua espada. Mas muitos fugiram para Bet-sita, a direção de Zerará, até a fronteira de Abel-Meolá, perto de Tabete. Os israelitas de Naftali, de Asser, de todo Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Quem foi que fez? Não, foi Gideão, gente. Gideão teve uma estratégia, uma sacada violentíssima. Ele viu lá os barros quebrados, ele viu lá umas tochas, teve uma ideia na hora, um insight. Insight é bom, né? Ele teve um insight, juntou a galera, vamos lá! Foi Gideão que fez? Claro que não. Quem foi que fez? O Senhor quem fez. A pergunta é: por que então que nós somos tão orgulhosos? Por que então nós somos tão presunçosos? Por que então a gente tem tanta vaidade naquilo que eventualmente as nossas ações acertaram? Por quê? A palavra de Deus diz que os orgulhosos não entrarão no reino dos céus. Aqueles que se sentem dono de si, dono da vida, aqueles que dizem, olha, a vida é minha e eu faço o que eu quero, a vida é minha e eu tomo as decisões que eu quero. Perceba, o orgulho é uma coisa que destrói a gente. Quantas vezes eu já recebi casais em que o homem ou a mulher disse o seguinte para mim: pastor, eu até estou disposto a perdoar, mas só se essa mulher pedir perdão de uma maneira que eu acredite. Só se esse homem pedir perdão de uma forma que eu acredite. Ou seja, quando o meu ego estiver satisfeito, então eu estou disposto a fazer alguma coisa. Você percebe que isso aqui vai muito além de uma guerra, da história de uma guerra entre Israel e os midianitas? Isso tem a ver com a sua vida. Isso tem a ver com a maneira que você se relaciona com pessoas. Porque se você é testemunha de Cristo, e se você é embaixador de Cristo, mas trata o outro, o próximo, como se fosse lixo, eu estou para te dizer o seguinte: você está representando outra pessoal aí. Você está jogando no outro time e não está sabendo.
se você não está disposto a amar, se você não está disposto a ter esperança com o outro, não, pastor, esse indivíduo aqui é burro demais, já expliquei 10 vezes, não adianta não. Olha, essa pessoa aqui, ó, teimosa demais. Olha, esse cara aqui não tem solução. Olha, essa mulher aqui não vai. Então você não acredita no Evangelho transformador, você não acredita no poder do Espírito Santo de Deus que quebranta corações. Você não acredita que Deus pode pegar alguém morto dos seus delitos e dos seus pecados, alguém que é inerte, alguém que é incapaz de se salvar, alguém que está todo preso, amarrado pelo pecado, alguém que está lá nas entranhas do inferno. Você não acredita que Jesus pode de fato pegar esse indivíduo e resgatar ele, trazer para si, pegar no seu colo e chamar de filho? Porque é exatamente isso que Deus faz. Ele nos resgata, Ele nos transforma, Ele nos dá propósito, Ele muda a nossa história. O encontro com Jesus não é um encontro religioso, não é um encontro de uma religião, de uma igreja, de um culto, de uma missa, de um momento, não é nada disso. É um encontro com Deus eterno e é um encontro transformador. Transformador. Sabe como é que você sabe que foi transformado? Se a missão de Deus agora passa a ser a sua missão. Porque veja bem, meu irmão, há pelo menos 2 tipos de pessoas aqui agora nesse salão. Pessoas que estão sinceramente querendo se relacionar com Deus, pessoas que estão sinceramente querendo aprender mais de Deus, e existem pessoas que estão aqui porque querem uma solução de Deus, querem um problema resolvido da parte de Deus, e está tudo certo com isso também. A grande questão é que, se você busca a Deus somente quando você tem problema, somente quando você tem dificuldade, somente quando o obstáculo é grande demais, somente quando você diz assim: então pastor, já tentei de tudo, agora é só Deus, como se Deus não fizesse parte dessa história antes, você ainda precisa compreender a verdade do Evangelho, você ainda precisa se apropriar da verdade do Evangelho, da verdade do Evangelho. Você ainda precisa pedir perdão dos seus pecados, porque Deus não é um supermercado que você entra para pegar o que você precisa, paga e vai embora. Deus não é isso. Deus é um ser pessoal, eterno, poderoso, único, que por graça e misericórdia resolveu te amar de forma incondicional. De forma incondicional. O Senhor fez. O Senhor fez. Não foi outro que fez, foi o Senhor quem fez. Foi o Senhor quem fez. E aí o texto termina dizendo o seguinte: Gideão agora chama aquela galera, chama o resto dos exércitos, porque os midianitas saíram espalhados pela terra. Eles estavam sem controle, todo mundo saiu correndo para um lado. E agora Gideão envia mensageiros aos montes de Efraim, dizendo: desçam para atacar os midianitas, cerquem as águas do Jordão, à frente deles em Bet-bara. Foram, pois, convocados todos os homens de Efraim, e eles ocuparam as águas do Jordão de Bet-bara. Eles prenderam 2 líderes midianitas, Oreb e Zeeb. Mataram Oreb na rocha de Oreb e Zeeb no tanque de prensar de uvas de Zeeb. Aqui tem uma ironia no texto, porque Deus, quando encontra Gideão pela primeira vez, onde é que ele está? Numa prensa de uva, escondido. E aquele homem que não tinha expectativa nenhuma de fazer absolutamente nada, muito menos libertar Israel ou ser instrumento de Deus para isso, se tornou o grande líder, o grande juiz, o grande instrumento de Deus, enquanto aqueles que eram os grandes generais, onde é que eles foram parar? Numa prensa de uva escondida. Percebe a ironia de Deus? Ele pegou o grande
e humilhou, e pegou o pequeno e exaltou. E depois de perseguir os midianitas, trouxeram a cabeça de Oreb, Zeebe, a Gideão, que estava do outro lado do Jordão. Algumas conclusões que nós precisamos ter nesse texto. Primeira delas, em que você tem sido presunçoso, em que você tem sido orgulhoso, assuma sua fraqueza e arrependa-se dos seus pecados agora mesmo. Em que? Onde que está o seu orgulho? Onde que está a sua vaidade? Não, pastor, eu tenho 3 pós-graduações, eu tenho um mestrado, eu tenho um doutorado. Pastor, eu comecei um negócio do nada, ninguém nunca me ensinou nada, eu aprendi tudo sozinho. Foi Deus quem fez, foi Deus quem te deu capacidade, foi Deus que permitiu que você caminhasse pelo caminho certo, foi Deus que abriu as portas que você não esperava, foi Deus quem fez, foi Deus quem fez. Você precisa se despertar disso, meu irmão, para que seu coração seja esvaziado desse orgulho besta, bobo, que tem te feito caminhar por caminhos de trevas. Você precisa se esvaziar disso. Segundo, Deus é tão amoroso que nos mostra, fala e vem ao nosso encontro para tranquilizar nossos corações diante da batalha da vida. Deus não precisava que você visualizasse isso aqui para saber que Jesus morreu por você e o que isso significa. Deus não precisava que nós tivéssemos comunhão como igreja para isso. Mas Deus foi criando esses mecanismos, essas formas. Deus vai trazendo respostas inesperadas. Um conselho simples, de repente é a própria voz de Deus falando ao seu coração. Sabe por que Ele faz isso? Não é porque você merece, não. É porque Ele te ama. E Ele demonstra o amor dEle dessa forma, cuidando de você. Cuidando de você. E mesmo assim, muitos de nós ainda estamos erguendo a nossa voz e perguntando: Senhor, onde você está? Senhor, por que o Senhor me abandonou? Na primeira tempestade nós acusamos a Deus, na primeira dificuldade nós dizemos que o Senhor é responsável das nossas dores, dos nossos lamentos, enquanto o próprio Senhor está aí te consolando, te salvando, ministrando graça sobre você, mas os seus olhos estão tão fechados em si mesmos, no seu próprio orgulho, na sua própria vaidade, que você não consegue ver a mão graciosa do Senhor. Três, se Deus é por nós, quem será contra nós? Você lembra desse versículo? Levante-se e lute com as forças que vêm do Senhor. Pastor, eu estou desanimado, minha vida perdeu o propósito, eu estou tão triste que eu não consigo mais caminhar. Essa dor é real, meu irmão. Essa dor é real. E se você continuar alimentando essa dor, ela só vai aumentar. Ela só vai se desenvolver. Se você continuar tremendo de medo diante dos desafios da vida, diante dos obstáculos que se apresentaram, obstáculos inesperados, você apenas vai ficar travado. Agora, se você olhar para o Senhor, perceber que há um Deus Criador, dono de tudo, que dispensa graça e amor sobre o seu povo, que cuida do seu povo, então seus olhos vão se encher de esperança, então seus olhos vão se encher de expectativa novamente, então os seus ossos e as suas pernas e os seus braços terão força novamente,
para que você levante, para que você caminhe, para que você vá adiante, porque você não está sozinho. O Senhor Deus está com você. O Senhor Deus está com você. Lute com as forças dele. 4. Deus tem um chamado para você. Talvez seu chamado seja mais fácil que o de Gideão. Não é enfrentar um exército de 135 mil homens com 300. Mas você tem um chamado de Deus. Chamado de viver a missão de Deus. Chamado de expressar a Deus. Um chamado para glorificar a Deus. Um chamado para se relacionar com Deus. Deus está te chamando. Pastor, eu não tenho força. Pastor, eu sou incapaz. Pastor, eu não tenho conhecimento. Pastor, eu sou fraco demais. Show de bola, então você está pronto. É você mesmo que Deus está te chamando. Pastor, eu estou super preparado. Deixa comigo. Ei, aí deu ruim. Se você acha que você pode tudo, não sei. Pode ser que isso não aconteça. Não se sinta fraco. Porque se você é fraco, o seu Deus é forte. Se você se sente fraco, é Deus que é a sua força. É Ele que é a sua força. 5º e último lugar. Nunca se esqueça que o Senhor quem faz. Ele que salva, Ele que sustenta, Ele que garante, Ele que é o seu Pai cuidador. Nunca se esqueça disso, meu irmão. Nunca se esqueça disso. Ele é o seu Pai cuidador. Eu quero terminar com essa frase. Deus deseja sempre nos mostrar 2 verdades absolutas. A primeira é que não temos força para nos salvar. A segunda é que Deus nos salva. É preciso despertar, pois somente quando você é fraco é que Deus te faz forte. Somente quando você se humilha é que você realmente vê a face do Senhor. Somente quando você abre mão do seu pecado, do seu orgulho, somente quando você abre mão de quem você é que você desfruta de uma relação verdadeira com Deus. Você só experimenta a ação de Deus no seu casamento quando você abre mão do seu orgulho para ser o marido ou ser a esposa que Deus quer que você seja. Você só experimenta a ação de Deus na sua empresa, no seu trabalho, quando você é alguém que testemunha de Deus, que faz o que Deus espera que você faça. O problema, muitas vezes, é que, para ser muito sincero, a gente não está nem aí para isso. A gente não quer que Deus relacione-se conosco. A gente não quer que Deus, de fato, sinta o amor. Não, eu quero é que Deus resolva meu problema. É isso que eu quero. O que eu tenho que fazer? É ir 2 vezes no culto? É dar um dízimo dobrado? O que eu tenho que fazer? É dar 3 pulinhos? É comprar uma pedra mágica? É fazer o quê? Eu só quero minha solução. E quando você faz isso, você não está vendo a beleza da graça, do amor e da misericórdia de Deus. Você não está desfrutando de fato de quem Deus é. É apenas uma fantasia que você está vivendo. Uma pedrinha mágica, um rito mágico, ou seja lá o que for. Você quer ver Deus? Se humilhe. Se humilhe. Coloque o rosto em terra. Faça como no Antigo Testamento, quando várias vezes os homens rasgavam as suas roupas, vestiam um pano de saco e enfiavam a cara na terra, como expressão máxima de: Deus tem misericórdia de mim.
Viva com Deus, experimente Deus. E para você que eventualmente só queria a solução mesmo do seu problema, não, pastor, eu assim, caí de gaiato no navio. Eu só quero mesmo que, assim, eu estou meio triste, eu queria ficar só um pouco mais alegre mesmo. Se você puder fazer uma oração, uma mandinga gospel, qualquer coisa que resolva meu problema, para mim está tudo certo. Você não vai encontrar isso aqui não. Você não vai encontrar isso aqui. Aliás, você não vai encontrar isso em lugar nenhum. Vão te oferecer isso. Vão te dar uma solução simples e fácil. E você vai até, talvez, experimentar, se entorpecer de uma simples paz, que vai durar um dia, uma semana ou um mês. Mas logo a dor vai voltar. Porque só há cura do seu coração com o Evangelho de Cristo Jesus. Só o Evangelho de Cristo Jesus é quem cura e que liberta. Eu queria fazer uma oração com você. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria que você pensasse no seu coração de verdade. Pai, eu não estou me relacionando com o Senhor de verdade. Eu vou na igreja. Eu tenho amigos da igreja. Mas meu coração não é seu de verdade, Deus. O Senhor é apenas um meio para que eu tenha os meus objetivos, para que eu alcance a minha glória. Sabe, meu irmão, essa é uma oportunidade que Deus está te dando, de você olhar para dentro do seu coração e começar a sondar Ele de maneira profunda. E se você encontrar aí orgulho, vaidade, arrogância, presunção, é a oportunidade de você dizer: Deus, eu não sou nada, eu sou um lixo, eu sou imerecedor de ser amado, mas hoje, Deus, eu percebi o quanto o Senhor me ama. Eu percebi, Deus, que o Senhor vem de encontro comigo, não por causa de mim, mas por causa da sua decisão em me amar. Ah, Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque esse amor avassalador, exagerado, esse amor que transcende a nós mesmos, ó Pai, que vence o nosso pecado, que vence o nosso orgulho, nos alcança, nos transforma, nos dá propósito, nos faz filhos e herdeiros do Seu eterno, Pai. E nessa noite, Deus, nós clamamos ao Senhor. Não nos permita esquecer dessa verdade. Nos lembre todos os dias que é o Senhor quem faz, é o Senhor quem salva, é o Senhor quem resgata, é o Senhor quem transforma, é o Senhor quem faz. Obrigado, Deus, pela tua ação sobre nós. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado, Deus, porque a sua misericórdia não tem fim. Nós te louvamos, Pai, e clamamos ao Senhor, que teu Espírito nos quebrante, que teu Espírito nos faça ver os nossos pecados, que teu Espírito, ó Pai, nos faça perceber a tua graça e o teu amor. Assim oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.